Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 14 de Atos, nesse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. E é isso, vamos começar orando. Hoje eu já fiz esse vídeo aqui umas 3 vezes, todas as outras eu apaguei, então vamos começar orando para ver como o Espírito Santo nos direciona aqui. Porque para que eu não fale nada de mim mesma, que seja tudo enviado aí da palavra, amém? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Coloco diante de Ti, Pai, a leitura deste capítulo de Atos, o capítulo 14. Fala conosco, Jesus, abre a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos ouvidos para Te ouvir tão somente, não a minha voz, não as minhas palavras, Deus, mas aquilo que o Senhor quer fazer, falar através de cada um de nós e em nós. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, vai dizer assim, a mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram, mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos, alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então os não-judeus e os judeus, juntos com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades do distrito da Licaônia, para as regiões vizinhas, e ali anunciaram o evangelho. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Quando os 2 apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Alguns judeus que tinham vindo da cidade de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para a cidade de Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor em quem estes haviam crido.
Então Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Pside e chegaram até a província da Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto de Atalha. Dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles e contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. É isso. Capítulo 14 de Atos, então, concluído com sucesso. Espero que seja com sucesso. Vamos tentar falar aqui de uma parte aqui, da parte que mais chama a atenção de todo mundo, né? A partir aqui do versículo 8 até o versículo 20 desse capítulo. Hoje eu tô um pouco aérea. Acordei com umas coisas, mas enfim, gente. Então essa parte aqui, esse capítulo, o que mais me chama a atenção, imagino que para vocês também, é essa parte onde vai dizer que Paulo, após curar ali uma pessoa que ele estava pregando, essa pessoa estava olhando para ele, tipo, ouvindo assim, falando: cara, eu creio nisso que esse homem está falando. Eu creio, sabe, no que ele está pregando. E aí vai dizer que Paulo, olhando os olhos dele, você já olhou nos olhos de alguém que, tipo, sabe que tá sedento por Deus, que tá crendo, tá acreditando, né? Eu não costumo, aqui, né, na internet não dá pra gente ter isso. Eu também não costumo falar de plataformas para ver as pessoas, mas eu sempre gosto de observar as pessoas, como é que se diz? As pessoas que vão até o altar, tipo, tem coisa assim, tem gente que é com uma expressão, uma sinceridade tão grande, que eu me ponho a orar, a adorar, a orar, a interceder por essa pessoa, enfim, por tudo que está acontecendo ali naquele ambiente, né? E aí Paulo não, Paulo estava da plataforma, então ele conseguia observar os olhos daquelas pessoas. E quando ele fita os olhos em uma pessoa da qual, tipo, ele tá sendo revelado através dos olhos dele, que ele tá crendo naquela pregação, Paulo então escolhe para manifestar ali maravilhas, sinais dos quais Deus dava para confirmar o ensino que eles davam, né? E aí vai dizer que esse homem se levanta, se coloca de pé, diz que ele era um coxo desde que estava na barriga da mãe dele. E aí quando isso acontece, que esse homem se levanta e começa a andar, as pessoas ficam impressionadas. E as pessoas daquela região têm muitos deuses. E aí, gente, E aí as pessoas, eu não quero fazer nenhuma comparação com os dias atuais, que o Senhor visite a sua mente para te dar revelação do que isso quer dizer. Porque vai dizer que aquelas pessoas, elas tinham muitos deuses ali, né? E aí aquele lá parecia mais um. Porém, no entanto, todavia, aquele Deus era, tipo, nenhum Deus havia manifestado tal coisa com alguém que era coxo de nascença. Enfim, a gente sempre vê essas histórias assim, né? Parece que é recorrente, mas não. E aí vai dizer que o principal dos deuses deles era Júpiter e Mercúrio. Aí vai dizer assim, ó,
na religião dos romanos, Júpiter era o chefe dos deuses e Mercúrio era o mensageiro deles. Então, eles vão falar: Júpiter e Mercúrio vieram nos visitar. E aí eles nomeiam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, que era quem falava, né? E aí eles começam, aí eles trazem as coisas para adorar aqueles deuses, aqueles homens. E eles começam a sacrificar as coisas ali para eles. Paulo olha assim, Paulo e Barnabé, e fala: misericórdia. Que posição é? O que tá acontecendo? O que acontece na cabeça desse povo? E aí vai dizer que eles rasgam as suas vestes e falam: pelo amor de Deus e de tudo quanto é mais sagrado do que vocês acreditarem, não faça isso por nós de jeito nenhum. Tem misericórdia de nós. Se eu aceitar isso, pelo amor de Deus. E hoje o exercício que eu trago aqui pra gente diz que depois disso, que eles não aceitaram aquela honraria que eles queriam trazer, diz que eles então viram, e eles falaram: vocês não vão aceitar não? Cambada. A gente tá aqui prestando uma coisa muito boa pra vocês, fazendo tudo que vocês querem, vocês não querem aceitar não? E tá! Começar a apedrejar a ponto deles acharem que mataram Paulo e levarem ele para fora. E eu vou parar aqui. E o exercício que hoje eu queria que a gente fizesse, no capítulo passado, ou retrasado, não lembro exatamente, a gente vai ver que Herodes, ele aceitou aquilo que aquelas pessoas estavam dizendo. Isso é um discurso de um homem, não de um Deus e não de um homem. E aí vai dizer que ao aceitar aquilo, Deus está falando assim: as pessoas são assim. As pessoas, elas vão endeusar outras pessoas. Não adianta. Eu já cansei, já cansei de avisar na Bíblia, eu já cansei, isso é desde lá atrás. Elas sempre querem alguém pra falar: cara, esse daqui é o meu Deus, esse daqui é o meu Salvador, esse daqui é quem tem tudo pra me ajudar, tem tudo pra fazer por mim. Então Deus, pelo que eu vejo às vezes, desde esse outro capítulo, é tipo assim: não adianta, as pessoas são assim. As pessoas vão fazer isso. E às vezes até nós mesmos. E existem pessoas que recebem aquilo. Herodes, ele quis receber. Ele virou e ele falou isso mesmo: sou eu mesmo o Salvador de vocês. Sou eu mesma a pessoa que pode fazer algo por vocês. Sou eu mesma a pessoa que vai falar bonito na frente de vocês e vocês vão ver como eu vou, né? Eu, ainda que não faça nada, gente. A maioria deles realmente não faz nada, né? E tem gente que vai se recusar, né? E isso eu tô falando de pastor, de mestre, de político, de qualquer coisa na face da terra. Qualquer coisa, de mãe, de pai, de filho, entendeu? Quem eu sou para você? Sabe, se alguém estiver colocando um olhar e um foco, uma atenção e uma necessidade especial que você vai poder suprir, cara, rejeita isso, sabe? Se é você que tá colocando isso em cima de outra pessoa, começa a pensar: cara, não é essa pessoa minha salvadora é Jesus. Entende? Então é esse o exercício, a gente precisa saber quem a gente está adorando e quem a gente está sendo objeto de adoração de alguém. E pode ser de uma maneira muito sutil, gente, pode ser de uma maneira muito derradeira.
Mas em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo de Deus te dê clareza, revele fatos, atos, sabe? Que você esteja fazendo o que outra pessoa esteja fazendo e você esteja aceitando essa condição de Deus, de Salvador, de único, de uma pessoa necessária na vida ou, enfim, de outra pessoa ou que outra pessoa seja necessária para a sua vida. É isso. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus nos dê essa consciência, essa revelação. Se você sentir vontade de compartilhar, volta aqui, dê o seu like e escreva nos comentários. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.